Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal sobre experiências sobrenaturais, supernaturais ou paranormais, ou podemos dizer milagres. Bom, hoje vamos falar a respeito de uma data muito especial que é o Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães, não sei se vou conseguir postar este vídeo no dia de hoje, mas o Dia das Mães deve ser comemorado sempre, né? Bom, e por falar em mãe, acho muito importante a gente falar a respeito da mãe mais conhecida deste planeta. Virgem Maria, a mulher que gerou Yeshua HaMashiach, que gerou Jesus, o Cristo, cujo nascimento mudou a história da humanidade. A humanidade se dividiu entre antes dele e depois dele. Então, falar a respeito de mãe é você falar a respeito de milagre, né? O milagre da vida. Quem já é mãe sabe muito bem as experiências incríveis que a gente tem com o nosso filho, né? Eu sou mãe de menina, mas eu também sou avó, acabei de ser avó, eu estou muito feliz. Olha, ser avó é melhor do que ser mãe, tá? É maravilhoso. Como disse uma amiga minha, é um amor que não é da gente. É maravilhoso. E aí, a maternidade te traz experiências incríveis, né? A gente vive verdadeiros milagres. Você sente presenças, você sente a proteção, né, de Deus, você sente a presença de anjos, é uma coisa incrível. E falar da Virgem Maria é um pouco mais maravilhoso, por quê? Segundo nos conta as escrituras, por pessoas diferentes, né, são relatos diferentes, ali nos 4 evangelhos, 4 pessoas diferentes relataram como foi esse nascimento, né? Que não houve uma concepção por via natural, ou seja, não houve o contato sexual entre Maria e um homem. No caso, seria o esposo dela, o José. Mas foi através do Espírito de Deus. A Maria recebeu uma visitação do anjo Gabriel, que informou a ela que ela conceberia, mas que viria de Deus. E que o nome dessa criança seria Emanuel, Deus conosco. Agora, a questão é possível tal concepção? É possível a mulher conceber sem ter o ato sexual? Bom, aí a gente pode falar muito a respeito disso e eu vou tentar dar alguns insights assim brevemente. Livro de Gênesis, no capítulo 6, ele fala que os anjos, os Binei Ha-Elohim, eles viram que as filhas dos homens, ou seja, dos seres humanos, eram formosas. E esses anjos tomaram para si esposas humanas, mulheres. Ou seja, os anjos tiveram relações com mulheres. E dessas relações, você tem uma raça híbrida que nasceu, chamada de Nephilim. Nephilim já é plural, né? São os Nephilim. Os Nephilim, eles são seres híbridos. É uma parte imaterial, uma parte angelical, uma parte sobrenatural e outra parte humana. Houve essa fusão de raças, né, se eu posso chamar assim, e foram gerados então os Nephilim, que vêm a ser os vigilantes, que vêm a ser os gigantes. Eram aqueles homens de grande estatura, e os Nephilim são aqueles que sobreviveram ao dilúvio. Então, quando veio o dilúvio extinguiu quase que totalmente a vida na Terra, mas não somente Noé e os animais e a família dele sobreviveram em sua arca, como também os Nephilim.
como a gente vai ver mais à frente lá em Êxodo e Reis também. Bom, mas e aí? É possível, então, os anjos coabitarem com as mulheres? Bom, existem pessoas que vão dizer que sim, os anjos, eles tinham, quando na forma humana, eles comiam, bebiam e tinham relações. Algumas outras pessoas vão dizer que não houve o ato sexual em si, mas foi uma espécie como se fosse o nascimento de Yeshua, né? A concepção de Yeshua. Ou seja, a fecundação, ela se deu não pelo contato sexual, é como se fosse uma inseminação artificial, né? O óvulo foi fecundado, mas sem o ato sexual, né? Então, algumas pessoas então vão dizer ou vão trabalhar mais essa questão de que não houve o contato sexual, mas que sim, foram gerados os Néfilim, foram gerados esses seres híbridos, mas que foi uma espécie de inseminação. A fecundação se deu na mulher, mas sem o ato sexual. E aí é interessante porque há muita literatura sobre isso. Você tem a questão, o livro de Enoque, que eu falo sempre, o próprio livro de Gênesis traz essa questão. Alguns vão dizer, existem 3 linhas, né? Essas 3 linhas vão dizer os Néfilim são a geração de Sete. Os Néfilim, na verdade, são somente os gigantes. E tem esses que vão defender que é uma raça híbrida, resultado desse contato entre os anjos e os homens, seres humanos. Bom, mais adiante, aí a gente tem também o relato de pessoas, né? Tem um site, inclusive, de mulheres que dizem ser mães de seres híbridos, mães que geraram seus filhos através de um contato sobrenatural com um extraterrestre, ou por relação, ou simplesmente o útero dela sendo utilizado para gerar esses filhos híbridos. Tem até um site dessas mães, elas dão detalhes, elas contam relatos, né? E você tem também a história do próprio Yeshua, né, de Jesus, que ele não teve uma concepção normal. Ele foi gerado como se fosse um Néfilim, como um ser híbrido, que ele não veio da fecundação do óvulo, não foi utilizado o homem para que ele fosse gerado. A Maria serviu com o seu óvulo, né, que é a parte humana. Porque a Maria era descendente de Davi, da realeza, e o Messias, ele deveria vir da descendência de Davi, da casa de Davi. Então Jesus vem cumprindo todas as profecias a respeito dele e tal. Inclusive, que quem geraria o Messias seria no hebraico, Alma. Alma, no hebraico, é jovem donzela, é virgem. E Jesus, ele vem cumprindo isso. E também aquela profecia de Gênesis, né? Que o filho da mulher, né? Ele pesaria, então, a cabeça da serpente, tudo isso. Aí Jesus, ele vem cumprindo isso. Mas o que eu quero focar hoje é sobre esse nascimento. É sobre ele ser gerado sem o contato sexual. E a gente vê aí pessoas falando experiências nesse sentido. Um extraterrestre me visitou, me abduziu e ele disse que eu geraria um filho. Tem uma mulher que disse que ela gerou o filho e veio esse extraterrestre, voltou quando a criança já estava para nascer e ele teria feito o parto dela e levou a criança embora, desse ser híbrido. Então, aqui a gente fala a respeito de tudo, né? Então, aqui o intuito é a gente trabalhar nos conhecimentos, falar sobre essas questões que quase não se falam hoje em dia, né? Porque as pessoas têm receio de falar sobre coisas sobreexcelentes, sobrenaturais, milagres, né?
E aqui a gente está justamente para tratar a respeito de todos esses assuntos, seja ET, seja anjo, próprio Jesus. A gente está aqui para falar de coisas que muitas vezes a gente não tem ali uma explicação, mas que elas acontecem. São coisas que acontecem e muitas pessoas relatam. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer você estar aqui até agora. Muito obrigada. Se você depois quiser pesquisar a respeito de ETs, esse site dessas mães, né, que é como se fosse uma comunidade dessas mães que dizem gerar filhos híbridos. Tem muito assunto para você pesquisar. De repente, você falando sobre isso, você vai conhecer alguém que teve uma experiência, algo assim, porque os relatos são muito mais frequentes do que a gente pode imaginar, tá bom? Mães, um super beijo para vocês. O seu dia é maravilhoso e tem que ser todos os dias. Obrigada. Shalom.